Amém. Vamos dar início, então, a 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A gente vai dividir em duas partes, tá? Do 4, do 1 ao 12, e depois do 13 ao 18. 1 Tessalonicenses 1, 4 diz: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes nos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte que quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligência por viver tranquilamente, cuidado que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade, para com os de fora, e de nada venhais precisar. Amém. É isso. Paulo vai trazer dois assuntos aqui, até o versículo 12, né? Dois assuntos. Um que é a santidade do corpo, e o outro que é a santidade do amor fraternal. E um tema que eu pude colocar aqui é uma vida que agrada a Deus. Qual é a vida que agrada a Deus, né? A gente vai ver aqui o que Paulo quer dizer em 1 Tessalonicenses. No verso... Aí vocês vão acompanhando comigo, tá, irmão? No verso 1 e 2, Paulo usa a palavra finalmente. E parece um pouco estranho, pois normalmente nós usamos essas palavras quando estamos encerrando um texto, uma carta ou uma conversa. E ele ainda vai escrever mais outra carta para a igreja. Mas ele usa essa palavra, pois ele está introduzindo seu último assunto. Quando Paulo ele traz essa mensagem aqui lá no início, lá no versículo 1, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que... Paulo ele está trazendo, ele não está finalizando a sua estada com os irmãos ou essa última fala, até porque ele tem a segunda carta ainda. Mas ele está aqui trazendo os últimos assuntos que restavam, talvez o último que estava trazendo lá para os irmãos, para que eles viessem entender o que de fato, porque havia muita dúvida naquele momento sobre a vinda de Cristo, sobre a santidade, porque, como já falei anteriormente, era uma cidade muito pagã, que servia a muitos deuses, né, que era a cidade grega. E Paulo, ele vem e finaliza. E quando ele finaliza, ele exorta e ele também roga pela atenção do povo nesse assunto. Paulo lembra que a igreja de fato está cumprindo seu papel, porém ela reafirma seu pedido, pois cristão maduro sempre entende a necessidade de continuar crescendo, sempre reconhece sua pequenez e necessita do Senhor. Quando Paulo fala aqui, porque estáis inteiramente de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. Paulo ele relembra mais uma vez para os irmãos o quanto ele já falou
e que os irmãos estão inteirados com os assuntos. Então ele traz isso, né, e ele finaliza, né? Então ele fala: finalmente, esse é o intuito de Paulo. Uma vida que agrada a Deus, onde vamos dar início. Uma vida que agrada a Deus é mais que uma vida de obediência. Como assim, Leandro? Não basta ser obediente para agradar a Deus? Não basta ser obediente para agradar a Deus. Vamos dar um exemplo, né? Um exemplo simples que a gente pode usar é o filho pródigo. O filho pródigo, tem a passagem do filho pródigo. Tinha o filho pródigo e o filho mais velho. O filho mais velho, a palavra dizia que ele nunca desagradou ao pai. Aí ele mesmo fala: eu nunca descumpri nenhuma de suas ordens. Ou seja, ele era um filho obediente. Se ele nunca descumpriu nenhuma de suas ordens, né? Mas a Bíblia também deixa bem claro que, mesmo ele sendo um filho muito obediente, ele estava muito distante do pai. Porque ele fala assim para o pai: mas o Senhor nunca me deu nenhum cabrito cevado. O que eu quero trazer com isso? É que ele era obediente, mas mesmo assim ele estava distante de Deus. Porque às vezes é a nossa motivação, não é aquilo que nós estamos fazendo. Às vezes você está sendo obediente a Deus só porque você quer as coisas de Deus, não porque você ama a Deus. Existe uma diferença nisso. Então eu creio assim que o segredo maior, além da obediência, não é somente obedecer sim, mas é você amar a Deus acima de todas as coisas. Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós de fato vamos ser obedientes e nós de fato vamos honrar a Ele verdadeiramente. E não é somente isso. Ele vivia uma vida de obediência, mas distante de Deus. No verso 2, que a gente colocou aqui, ele diz assim: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Botei um tema, uma razão eloquente. Paulo introduz o assunto de santidade do corpo e dizendo que já passou as coordenadas para a igreja, a ordem e os mandamentos. Ou seja, Paulo, lá no capítulo 5, a gente vai ver o que ele quer dizer com isso aqui. Por quê? Ele chega a um ponto que a igreja está tão focada na vinda de Cristo, que eles acham que vai ser naquele momento, naquele tempo, e uns duvidam, outros não. A igreja em si, ela estava firme no Senhor, e ele traz isso e fala assim: já passamos vocês já estão inteirados de tudo que vai acontecer, agora é com vocês. Porque às vezes nós estamos Lucas, depois quando ele entrar, tu fecha a porta aí, por favor. Como por exemplo assim, você às vezes precisa de um sinal da vinda do Senhor, e na verdade Paulo em nenhum momento aqui ele diz que vai ter sinais da vinda do Senhor, e de fato a Bíblia em nenhum momento fala que vai ter sinais da vinda do Senhor. Aqueles que estão em Cristo verdadeiramente, eles saberão o dia da vinda do Senhor, o momento da vinda do Senhor. E no verso 3, eu separei aqui em versos, né? No verso 3 a 8, que a gente já leu, ele tem um contexto que diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Esse verso do 3 a 8 é um verso bem que o Paulo chama muito a nossa atenção. E o 4 diz: que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor conta todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente ao vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Desarte que quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Paulo foi a Tessalônica e era uma cidade grega. Como era o entendimento deles do assunto de santificação? Como era o entendimento daquele povo daquela época? Vamos voltar lá para aquela época. O mundo daquele século encarava de forma totalmente diferente a questão de santificação do corpo. Como um corpo cristão deve encarar. Eles tinham uma maneira de viver
todo aquele povo, e o povo cristão ele tem outra maneira de encarar a vida, né, sexual, vamos dizer assim. E não se surpreenda, alguns gregos abriram casas de prostituição e o dinheiro também era direcionado para construir templos, regiões aos deuses gregos. Esse era o cenário. Paulo enfrentou muita dificuldade para implantar essa oposição de moralidade. Na época não tinha ninguém que falava contra a vida sexual deles, contra a vida que eles levavam. Não tinha ninguém para se levantar contra. Na época tinha o templo de Diana, né? Lá em Efésios fala do templo de Diana também. E alguns estudiosos dizem que naquela época existia alguns prostíbulos que alguma parte do dinheiro arrecadado era para fazer templos, para poder levantar deuses da época deles. E Paulo ele se bate de frente com essas pessoas e ele começa falando, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, vos abstenhais da prostituição. Você imagina, você chegar praticamente num prostíbulo e falar assim, a vontade de Deus é que vocês se aparte da prostituição. Foi exatamente isso que aconteceu, e foi aquele choque, porque para eles era normal, era uma vida normal, a santificação deles, esse tipo de santificação aqui não existia na vida deles. Eu queria trazer alguns pontos. E o primeiro ponto é a ordenança divina para a santificação do corpo. Olha o verso 3 que diz: o cristão é aquele que se abstém das impurezas sexual. Paulo está trazendo aqui não apenas a prostituição em si, pois no grego a palavra porneia abrange todos os atos ilícitos que são consumados ou programados. O projeto de Deus não é tirar nosso prazer, mas nos guardar do mal. Não existe felicidade fora dos planos de Deus. Por que eu falei que é uma palavra difícil? Porque todos nós somos movidos de sentimentos, né? Tanto o homem quanto as mulheres. Todos nós somos movidos de desejos. E o desejo, ele foi feito por Deus. Só que existe uma diferença, o desejo lícito e o desejo ilícito. E o que Paulo quer dizer aqui é isso, que ele fala assim, que Deus não, o projeto de Deus não é tirar o nosso prazer, mas nos guardar do mal. Porque tem certos prazeres da nossa vida que nós enfrentamos que não é um prazer legal, não é um prazer lícito para Deus. E vai, de certa forma, nos fazer mal. E do verso 4 ao 5, verso 4 e 5, ele diz, olha o que ele fala no verso 4: e cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ele diz assim, que o cristão deve saber dominar o seu próprio corpo. Esse é o maior desafio do cristão. Devemos entender que nosso corpo pertence ao Senhor e por isso precisamos honrá-lo. Hoje enfrentamos desafios extremos com a santificação. A igreja principalmente. A igreja hoje enfrenta um caos no meio da santificação, por diversos motivos. Diversos motivos. Se a gente fosse listar aqui, a gente iria ficar aqui até amanhã falando. Vou usar só alguns exemplos, como eu botei aqui a prostituição em si, do corpo, o adultério, a fornicação, o dolo, a mentira, tudo isso interfere na nossa vida e a nossa santificação do corpo. Hoje, enfrentamos desafios extremos, devido à grande influência midiática e informações. Não é nada diferente da época. Paulo nos adverte a não entrar por esses caminhos, pois quem entra são aqueles que não conhecem a Deus. Foi o que ele falou. E muitas das vezes nós entramos por esse caminho. Nós deixamos nos levar por o desejo da carne e nós acabamos entrando em caminhos tortuosos. E muitas das vezes também tem caminhos que não tem volta.
Ah, mas o Senhor vai semelhante a um abismo, que traz outro abismo, que traz outro abismo. Então o ideal é que nós não entremos no caminho do mal, porque é difícil. Eu já entrei em muitos caminhos ruins e foi muito difícil. Se não fosse a graça do Senhor para nos tirar, para nos guardar, eu nem estaria aqui hoje. Mas o Senhor é bom. No verso 6 ele fala: e que nesta matéria ninguém ofende nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Olha que palavra pesada é essa. O que é defraudar? Os irmãos sabem o que é defraudar? Defraudar é aquele desejo que você desperta em alguém, mas não pode satisfazer licitamente. É o que Deus está falando aqui. Olha o nível da vingança de Deus. Ele diz que quando você defrauda o seu irmão, ninguém ofenda nem defraude. Ele fala para não ofender e nem defraudar, porque o Senhor conta todas essas coisas. No final ele diz: Ele é o vingador. Não é quem vai vingar, não vai ser o pai ou a mãe daquela pessoa que a gente defraudar, é o Senhor. Toda ofensa que nós fazemos contra alguém, é o Senhor que é o vingador. É Ele que vinga a vítima. A justiça não é do homem, é do Senhor. Quando alguém se insinua através de um olhar, uma fala, a ponto de chamar a atenção do outro em desejo, e não pode satisfazer de forma lícita em desejo, estamos cometendo o pecado de defraudação. Por exemplo, quando a gente flerta com uma pessoa, eu sendo casado, eu flertar com uma pessoa que ela sendo casada ou não, porque não importa, porque eu sou casado, e ela me retribuir de alguma forma, só que eu não posso realizar o desejo dela, e nem eu posso realizar o meu, porque eu sou casado. Já cometi pecado, estou defraudando contra aquela pessoa. E isso é um exemplo simples, dentre outros mais. E ele fala mais um pouquinho. Um grande desafio, não, ele bota aqui mais aqui. Ofender é semelhante a uma traição, onde não existe do maior de ofensa em alguém que nos confia algo e nós a ofende. O que ele quis dizer com isso aqui? Acho que a maior dor é a dor da traição. Eu já passei por isso, não traição de relacionamento, mas a traição de uma pessoa que você confia muito, né? Você confia muito na pessoa, muito. Você acha que aquela pessoa não vai fazer aquilo com você e ela te surpreende e ela faz. Você se sente a pior pessoa do mundo. É o que eu creio, é o que Deus sente quando nós o traímos. É o mesmo sentimento. O que mudou minha cabeça para perdoar essa pessoa foi isso. Eu fiquei um tempo ali matutando aquela situação, achando que não teria jeito. Aí, como é uma pessoa muito próxima de mim, eu parei para pensar assim: o Senhor que iluminou minha mente naquele momento. E eu pensei da seguinte forma: tá vendo o que você está sentindo? É o que eu sinto quando você me trai, quando você me nega, quando você faz as coisas erradas. Então esse foi o tipo de pensamento. É semelhante a quando Jesus fala, né, para a gente perdoar, a gente pede perdão a Ele, mas a gente não quer perdoar a outra pessoa na oração dele. É semelhante a isso. Então o Senhor, Ele nos dá essa graça para que nós venhamos exercitar a misericórdia dele. E vamos um pouquinho mais adiante. Um grande desafio e recado para todos nós, que Deus preserve nossas vidas e não venhamos dar lugar para o mal. Vamos continuar, verso 7. Verso 7 diz assim: Deus, ele fala aqui, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Aí eu coloquei: Deus não nos salva no pecado, e sim do pecado. Ele não salva você no pecado, Ele salva você do pecado. Faça uma autoavaliação
da sua conversão e veja se de fato sua vida mudou após a conversão. É impossível nós hoje estarmos falando que nós somos cristãos, que nós somos de Deus, se nós ainda continuamos praticando as mesmas coisas que a gente praticava antigamente, quando a gente não estava na presença do Senhor. Mas o Senhor está me livrando, está tirando aos poucos. De fato, Deus, Ele vai, mas o chamado de Deus, ele é irresistível. Como eu sempre não gosto de dar exemplo de ninguém, quando eu falo do meu exemplo. De certa forma, eu fui aos poucos saindo os carrapichos do meu corpo, tirando as mazelas. Ainda tem muitas coisas para tirar, mas tem coisas que é extremo, tem coisas que só evidencia se você de fato é de Deus, se você não tem aquilo. E tem certos pecados na nossa vida que são pecados que são decisões que nós tomamos. Então, não tem como a gente falar que nós somos de Deus e nós continuamos cometendo os mesmos pecados que a gente cometia na época que a gente era do mundo. No verso 8, ele fala também: quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, quem também vos dá o seu Espírito Santo. Quando negamos esses princípios, negamos a Deus e os seus planos. São os princípios do Senhor. É um chamado muito difícil. Um chamado para a santificação é um chamado muito difícil. E nós estamos preocupados com tanta chamada na igreja hoje. Nós estamos preocupados com chamado para ser pastor, estamos preocupados para ser chamado para ser líder, chamado para ser isso e aquilo outro. Mas o maior chamado que o Senhor nos chama, de fato, é para a santificação. E principalmente a santificação do corpo. E as igrejas hoje, a igreja de Cristo, ela não terá meio termo para a vinda do Senhor. A gente vai ver mais adiante. Não terá meio termo. Quando a porta fechar, quando a trombeta tocar, só quem for santo. Leandro, mas não é ser perfeito. Não é ser perfeito. A gente vai ver também. Não é ser perfeito, mas é aquele que está buscando a santificação todos os dias, se arrependendo, buscando e tentando ser um pouco melhor a cada dia. E quando nós negamos esses princípios, nós negamos não ao homem, mas negamos ao Senhor. É difícil? Muito. Ninguém falou que seria fácil, mas é a condição que o Senhor nos dá. Aí do verso 9 ao 12, ele fala assim, aí ele fala aqui já do amor, exortação à prática do amor fraternal. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Olha, Paulo já está elogiando eles aqui. Paulo tem visto, tem ouvido falar que de fato eles estão praticando o amor para toda a igreja. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Não é porque você está fazendo que você já fiz, já estou amando já. Não, Paulo ele fala, ainda vos exorto, irmãos, que para vocês progredir, para vocês seguir mais à frente, mais adiante, cada vez mais. E o 11 ele fala: e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais precisar. Maravilhoso. O amor fraternal é um dever do cristão. Amar uns aos outros é um dever do cristão. Mas eu não gosto daquela pessoa. É impossível nós amarmos a Deus se nós não amamos o próximo. Isso quem está falando é o Senhor. Como você ama alguém que você não vê e você não ama alguém que você vê? Como é que você não vê Deus e diz que ama Ele e a pessoa que está ao seu lado você fala que não ama? É o que o Senhor quer trazer para nós. É difícil amar quem é fácil amar quem nos ama, mas é muito difícil amar quem nos persegue. Mas mesmo assim o Senhor não usou meio termo. Ele pede para amarmos uns aos outros. Se possível, tenha paz com todos. É o que ele diz na palavra.
O amor fraternal é um dever. Existem diversos tipos de amor, mas o amor que Paulo fala aqui é Filadélfia, amor fraterno, amor de irmão sanguíneo. Quando Paulo ele traz esse amor aqui, são diversos tipos de amor que existe relatado na Bíblia. Só que esse em específico é o amor de Filadélfia. O que seria isso? O amor fraterno, um amor de irmão sanguíneo. Ele pede para nós amarmos uns aos outros, não com um amor qualquer, mas amor de irmão, um amor fraterno, como se aquela pessoa fosse do teu sangue. No verso 12, ele fala assim: Paulo traz para os irmãos que precisamos ser firmes na vida financeira para darmos bons testemunhos. Olha o que ele diz no verso 12: de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais precisar. Isso aqui também é um fato muito importante, a vida financeira do crente. Pois a gente, não é um bom testemunho. Dificuldade todos vão passar, mas não é um bom testemunho que nós venhamos ficar devendo às pessoas, que nós venhamos ficar com o nome sujo, né? Aqui a gente possa ter esse cuidado. Paulo ele adverte essa igreja dessa forma, para que a gente possa ter cuidado e ter a dignidade com os de fora, e nada venhas precisar. É muito bacana quando a gente é bom ser ajudado, mas é muito melhor quando a gente ajuda. E Paulo ele quer advertir isso, pois o povo deixou de trabalhar na época. Olha por que ele falou isso, porque o povo deixou de trabalhar na época na espera da vinda do Senhor. Olha que coisa incrível, tem um lado bom e um lado ruim. Você está aqui agora, todo mundo aqui, vai todo mundo parar de trabalhar, porque o Senhor está voltando. Nós temos que viver como se o Senhor fosse voltar hoje, mas também temos que fazer plano como se Ele fosse voltar daqui a 100 anos. Por quê? Porque o povo, de fato, eles pararam de trabalhar, deixaram suas coisas, deixaram suas fazendas, deixaram tudo, porque eles acreditavam firmemente que o Senhor ia voltar naquele tempo, naquele momento para eles. E Paulo advertiu ele dessa forma. E chegou ao ponto de alguns perderem seus negócios. Olha como é que o evangelho entregou tanto na mente deles. Só que Paulo ele foi alinhando essas coisas, ele foi acertando eles de certa forma. Devemos nos comportar de forma íntegra em todo lugar, e principalmente com os de fora, para não darmos maus testemunhos. Então é isso. Esse versículo 12 ele traz essa visão para que nós venhamos cuidar da nossa vida financeira. Não é você ter muito, mas a gente colocar o nosso pé onde a gente pode alcançar, para que nós não venhamos dar mau testemunho. Imagina, aquele irmão lá da igreja, poxa, está devendo todo mundo aí. Não fica legal, não pega bem, né? Tá lá na igreja, mas está devendo todo mundo. Aí o irmão sai para poder fazer um lanche, aí, tá no lanche, mas está devendo todo mundo. Poxa, é muito ruim, é um sentimento ruim de dever às pessoas. Eu nunca devi pessoas nenhuma, vou ser sincero, eu devi o banco, mas as pessoas não devi, mas sempre paguei, graças a Deus, né? Nunca fiquei devendo. Mas não quer dizer que você não vai passar por dificuldade, não é isso que eu estou falando. É só você tentar, né, ter uma vida financeira um pouco mais equilibrada, é o que o Paulo estava trazendo. E não está muito diferente, tudo que ele fala aqui não é diferente dos dias de hoje. A prostituição, a vida financeira, a santificação, não é diferente dos dias de hoje. E nós agora vamos dar continuidade nesse mesmo capítulo, que Paulo ele já instruiu aquele povo sobre a santificação. Agora ele vai trazer do 13 ao 18, e ele vai falar de alguns fundamentos. Qual seria o fundamento? Os fundamentos da esperança da igreja. Quais são os fundamentos da esperança da igreja? Vamos ler, no 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os viventes, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo,
dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Maravilhosa, né? O Senhor aqui, isso aqui é uma ministração que as igrejas hoje estão tudo tentando transmitir de alguma forma, e a nossa linha de pensamento, né, é muito bacana da nossa igreja cristã, e eu vou estar trazendo um pouco hoje. E Paulo, ele abre o pensamento da igreja aqui. Ele vem mostrando que o melhor de Deus ainda está por vir. Ele falou de tudo quanto é coisa, Paulo. Só que ele deixa aqui no finalzinho, o melhor da igreja ainda está por vir. O futuro da igreja de Deus não se acaba na morte, e veremos um pouco do que está por vir. O futuro das nossas vidas não se acaba quando a gente morrer. Não se acaba. Olha que bacana. Ele fala assim: a desesperança dos que não conhecem a Deus. Olha o que ele diz no 13: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem. Quando ele usa aqui essa palavra dormem, na Bíblia tem diversos sentidos a palavra dorme. No capítulo 5 a gente vai ver essa palavra dorme também, só que não é nesse sentido. Aqui ele usa um eufemismo, que ele quer dizer, ele está querendo amenizar a situação. O que seria isso? Quando nós damos uma notícia para alguém, poxa, aquele irmão dormiu no Senhor, para não falar que ele morreu, para não ser rude, fulano morreu. Não, o irmão dormiu no Senhor. Paulo está trazendo esse é o sentido de dormir aqui que Paulo está trazendo. Ele fala assim: o mundo pagão não tem esperança. Não existe esperança em uma vida fora de Cristo. O que podemos esperar se não crermos? Paulo relata a tristeza dos que não creem e chama a atenção da igreja para que não perca a esperança em Cristo. Olha o que ele fala. Aqui ele está advertindo a igreja: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeceis como os demais, que não têm esperança. Quem não tem esperança? O mundo não tem esperança. O mundo tem esperança em quem? Em quê? Eles não têm esperança. E é por isso que Paulo está trazendo para a igreja, para que eles não sejam igual aos do mundo. Nós precisamos ter esperança. Nós temos que crer que o Senhor vai voltar. E se nós não crermos na volta do Senhor, nós também não cremos na ressuscitação do Senhor. As coisas têm que andar junto, porque ele fala no 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Se você crê que Jesus morreu, e se você crê que ele ressuscitou, então nós temos que crer que Jesus também vai voltar com os que dormem. Porque não adianta você falar que Jesus vai voltar se você não crê que ele ressuscitou. Não bate, tem que andar junto. Aí ele fala mais assim um pouquinho aqui. A palavra vinda tem o significado de esperança. A vinda gloriosa do Senhor. Paulo estava respondendo à dúvida da igreja sobre os que dormem, e por isso trarei alguns pontos aqui. Primeiro ponto: não é a alma que dorme após a morte, mas o corpo. Esse também é um tema que tem diversas linhas, né? E quando nós morremos, está dormindo. Quem dorme não é a nossa alma, é o corpo. Nós vamos ver aqui à luz da palavra. O corpo, ele vai para a terra, ele dorme. A alma não. A alma daqueles que estão em Cristo vão imediatamente ficar com Cristo. E a gente vai ler aqui. Vou dar um exemplo disso.
a história do rico e Lázaro, pedindo a Abraão que Lázaro pudesse molhar a ponta do dedo que viesse colocar em sua língua para refrescar naquele momento. Eles morreram, todos eles, só que o corpo deles foram para a terra, e a alma estava em Deus, que é o Lázaro, e o rico, que não é citado no nome dele, estava em tormento, e ele pediu para quê? Para que Lázaro, ele pediu a Abraão para que Lázaro pudesse molhar somente a ponta do dedo dele. Então aqui é uma evidência de que para onde vai os nossos espíritos. Aí ele fala mais um pouquinho adiante: a alma dele não estava dormindo, mas estava em tormento, acordada. Em Lucas 23, 43, fala do ladrão que se arrependeu na cruz e diz para Jesus: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. E o que Jesus respondeu para ele? Em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Será que esse irmão ele foi o único que estava no paraíso com o Senhor? Não. A alma, para onde foi o corpo dele? Para a terra. Ele morreu na cruz também, junto a Jesus. E Jesus falou para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso é magnífico. Isso é mais uma evidência de que quando nós morremos, o nosso corpo vai para a terra. A gente vai falar ainda da plenitude, porque uma vida com Deus, ela é plena. Então, enquanto o propósito de Deus não se cumpra, o que é o propósito de Deus se cumprir? Todos os irmãos queridos por Deus e escolhidos por Deus estejam no céu com Ele, no novo céu e na nova terra, Ele não vai voltar. E quando Ele voltar, nós seremos plenos. O que seria ser plenos? A ressuscitação dos corpos. Porque o Senhor, quando Ele voltar, a palavra diz que os primeiros a ressuscitar serão os mortos. Os corpos serão unidos novamente com as suas almas, mas em um corpo glorificado, num novo corpo. E a gente vai ler essas evidências. Paulo diz em Filipenses 1:23 que morrer é partir para estar com Cristo. Olha que maravilha. Morrer é muito bom. A gente não tem essa dimensão. A gente é muito preso nas coisas terrenas. Nós achamos que aqui é bom, é maravilhoso. Só que morrer é lucro. Paulo diz isso. Paulo ele fala que morrer é partir para estar com Deus, que é incomparavelmente melhor. Se vocês acompanharem depois, né, até no áudio mesmo, vocês vão acompanhar, Filipenses 1:23 fala: além disso, o Senhor promete a todos aqueles que estão em Cristo, após sua morte, estar prontamente com Ele no novo céu e na nova terra. E onde estão os que dormem? Junto ao Senhor. Aí vamos falar um pouco, já falamos do corpo. O corpo vai para a terra. Vamos falar um pouco da alma. Pô, Leandro, deve ser a dúvida: o que as almas estão fazendo no céu? É a dúvida de muita gente. Então vamos ver um pouco. As almas dos santos estão clamando no céu junto ao Senhor. Depois vocês vão, se vocês quiserem anotar, depois vocês podem lá conferir. Em Apocalipse 7:15 fala: as almas estão descansando das fadigas no céu. Essas fadigas nossas aqui que a gente passa no dia a dia, né, até a nossa morte. Lá em Apocalipse 7:15 fala. Em Apocalipse 14:13 fala: as almas veem a face do Senhor, Jesus Cristo. Em Apocalipse 22, no versículo 4 fala: as almas estão trabalhando e servindo ao Senhor. Olha que maravilha. Em Apocalipse 22, versículo 5 fala: as almas estão no céu reinando com Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Vocês vão depois, confere lá, que é maravilhoso. No verso 15, ele fala assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os viventes, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O que ele quer dizer com isso?
Ele está falando assim: se o Senhor voltar aqui agora, nós não morremos ainda. Se o Senhor voltar aqui agora, nós somos os viventes e já tem os que dormem. Se o Senhor voltar nesse momento, não quer dizer que nós somos melhores do que já morreram, porque nós não experimentamos a morte. Ele fala: de modo algum precederemos os que dormem. Ele diz assim, Paulo responde à igreja que não existe desvantagem dos que morrem e os vivos. Não existe, não há. Primeiro termo, os que morreram entraram imediatamente na presença do Senhor. Olha que em Hebreus 12, 23 fala que o Espírito dos Santos, na hora da morte, é aperfeiçoado para entrar no céu. Olha que coisa maravilhosa, que tu acha que o teu espírito está pronto para o Senhor, mas não. Para que teu espírito, de fato, ele esteja para entrar lá no templo do Senhor, lá na glória de Deus, ele ainda precisa ser aperfeiçoado. E o Senhor faz isso. Lá em Hebreus 12, 23, ele fala que o Espírito dos santos, na hora da morte, é aperfeiçoado e entra no céu. Nosso espírito e alma não tem condições de entrar no céu sem o aperfeiçoamento de Deus. Em 1 Coríntios 15, do 12 ao 20, a afirmação de Paulo e a confiança de andar junto em crer que Jesus ressuscitou e nós também iremos ressuscitar. Eu queria ler esse 1 Coríntios com vocês, é muito importante. É só para dar uma ênfase maior no que nós estamos falando. Olha o que ele fala lá em 1 Coríntios 15. 15, do 12 ao 20. Ora, se 15, isso está certo, do 12 ao 20. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmamos algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Então ele está aqui afirmando para a gente, se a gente não crê que os mortos vão ressuscitar, também é vã que a gente acreditar que Cristo ressuscitou, ou vice-versa. No 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha o que ele diz no 20, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Amém. Glória a Deus. Essa afirmação de Paulo é a confiança de nós andar junto e crer que Jesus ressuscitou. E nós também iremos ressuscitar com Cristo. Nós temos que ter essa confiança. Voltando lá para 1 Tessalonicenses, o 16, ele fala assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Olha o que ele fala aqui: dada a sua palavra de ordem. Quem vai dar essa palavra de ordem? O próprio Senhor Jesus. A palavra de ordem aqui dele é semelhante à palavra que quando ele fala, Lázaro, vem para fora. A palavra de ordem dele aqui é a mesma palavra de quando um coronel do exército dá a ordem para as suas tropas, para poder avançar. A palavra de ordem dele aqui é uma afirmação. E ele diz mais assim. Tem 3 afirmações que eu pontuei aqui nesse versículo. Como Jesus vai voltar. Como Jesus vai voltar, quando vai voltar e quando os mortos irão ressurgir. Primeiro,
O Senhor é o que dá a palavra de ordem. E essa palavra no grego, ela é uma palavra de autoridade. Será ouvida, o segundo ponto, será ouvido a voz do arcanjo. Dá a entender que o Senhor dá a oportunidade do arcanjo a convocar todo o cortejo de anjos para ir ao encontro do noivo de Cristo. Essa volta do Senhor, ela será a primeira coisa. A palavra de ordem de Deus, do Senhor Jesus, o Senhor irá voltar. Segundo, a voz do arcanjo e a ressoada da trombeta, que será a entrada triunfal do Senhor. São esses 3 pontos da volta de Cristo. Primeiro será a palavra dele, segundo, o arcanjo e terceiro, a trombeta. E essa ressoada da trombeta de Deus, de certo que será audível para todo ser. E após haver isso, haverá uma batalha. E a única arma usada será a espada que sairá da boca do Senhor, no qual em sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E com essa espada todos os inimigos ficarão debaixo dos pés do Senhor. Todos os inimigos ficarão debaixo dos pés da igreja. Quando o Senhor voltar, será muito bom para uns e muito triste para outros. No verso 17 ele fala: depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. O arrebatamento não será algo invisível ou inaudível. A gente acha que o arrebatamento vai ser assim, vai piscar e... Não. Será audível e visível para todos, mas será único, será uma vez só, como um piscar de olhos. E o resumo dessa palavra, irmãos, é que finalmente esse encontro será eterno, e será eterno ao lado do Senhor, e será o fim das oportunidades, pois após a chegada do Senhor, após a trombeta tocar, as portas irão se fechar. Que tenhamos a firmeza de suportar até o fim, e com grande glória iremos junto ao Senhor Jesus para todos sempre. Essa é a palavra que o Senhor tem nos apresentado. E no 18 ele fala: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Essa é a nossa obrigação como igreja, trazer consolo para os irmãos, porque o Senhor, quando ele voltar, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais pranto. A igreja será única, será plena. Então nós temos que ter isso em mente. E a gente vai dar prosseguimento. Aqui daria para fazer só nessa passagem daria para a gente fazer uma pregação de um mês, e talvez até mais, se eu fosse desmiuçar detalhe por detalhe. Mas quem sabe a gente tem outras oportunidades. Mais à frente, a gente vai fazer um resumo breve, porque no capítulo 5 de Tessalonicenses, ele é grande, porém ele é muito claro. Ele é muito claro porque ele fala muito da necessidade de vigilância, e ele fala também de alguns preceitos que Paulo quer trazer para a igreja. Ele traz algumas coisas recomendações, e algumas coisas eu só vou ler porque não precisa ser exposta, porque já é clara. E vamos ler do verso 1 ao 11 do capítulo 5, que diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, não vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas.
Assim, pois, não durmamos. Aqui já é um outro sentido de dormir. Nós, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Olha o que Paulo fala no versículo 11. Em todo o final da carta, de cada versículo, ele fala: consolai-vos uns aos outros. Olha como que ele bate nessa tecla. Após um texto, uma carta que ele manda, um versículo, ele no final sempre fala: consolai-vos uns aos outros. É o que nós precisamos fazer como igreja. Esse capítulo fala sobre algumas atitudes que a igreja deve ter em relação à segunda vinda de Cristo. E a gente vai ser breve nele, porque ele diz assim no verso 1, 2 e 3, que a gente já leu. Paulo relata que não há mais o que acrescentar. Olha o que ele diz aqui, na parte B do 1, não há necessidade que eu vos escreva. Ele já falou tudo o que ele tinha que falar para aquela igreja. Então, se os irmãos não estivessem cumprindo tudo aquilo, ele não tinha mais o que falar. Ele já falou da vinda do Senhor, já falou da santificação, já falou do modo de tratar uns aos outros. Ele falou como nós devemos nos comportar mediante as tribulações, porque era uma igreja de tribulação. Ele já falou tudo. Então ele fala, não há necessidade de que eu vos escreva mais, porque você já sabe o que tem que ser feito. Se vocês não estão fazendo ou não vier fazer, não foi por falta de aviso. E ele fala mais adiante: tudo que era necessário quando ele esteve presente. Procurar saber o tempo e época não compete a nós. O que nos cabe é permanecer firme na espera do Senhor. Por que isso? Às vezes a gente quer ficar: quando que o Senhor vem? A Bíblia em nenhum momento relata isso. E ele está falando para aquele povo, porque o povo, como eu já disse, parou de trabalhar, porque estava esperando a vida do Senhor naquele momento. E esse não é o objetivo que ele quer. Ele não pede o povo parar de trabalhar, ele pede o povo ficar vigilante. Aí ele fala aqui: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão, que o dia do Senhor vem como ladrão. Nós não temos precisão ou conhecimento de quando seremos assaltados. O ladrão, ele vem, a gente não espera. Se a gente estivesse esperando, a gente não ia ser assaltado, a gente ia conseguir fugir de alguma forma. E a vinda do Senhor, ela é assim, repentina, no piscar de olhos. E ele fala mais adiante, no 4 e no 5, que a igreja deve guardar com profunda vigilância as palavras. 4 e 5 ele fala assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, fique firmes, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. A vigilância é resultado de uma transformação espiritual. O cristão vive na perspectiva da segunda vinda do Senhor. Nós não temos que ficar paralisados esperando a vinda do Senhor. Nós temos que viver na perspectiva da vinda dele. O que seria isso? Só vive na perspectiva da vinda do Senhor quem de fato teve uma transformação espiritual. E nós, como eu falei bem lá no início, bem no primeiro capítulo, do que nós estamos esperando. É isso que nós temos que ter em mente, do que nós estamos esperando. Devemos esperar todos os dias a vinda do Senhor, mas viver de fato, porque às vezes o Senhor ele não vai voltar hoje, mas às vezes nós vamos para Ele. Nós morremos, temos acidente, temos diversas coisas que faz nosso encontro, ser mais rápido, ao nosso ver. Mas
nós temos que ter isso em mente, que está vigilante e todos aqueles que estão vigilantes de fato receberam uma transformação espiritual. No verso 6 e 7, ele também adverte a gente falando: ora, os que dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça, da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. O bacana é isso, porque aqui já dormir não é dormir de morte, e sim um aspecto moral. Dormir aqui é aquela pessoa que está desatenta, não dando importância. É isso que Paulo fala, é quando nós estamos desatentos. Dormir lá no capítulo 4 era dormir no sentido de morte. Aqui dormir é de você estar desatento. Não dorme, está dormindo? Está dando mole aí? É a mesma coisa que Paulo queria dizer para aquela igreja. É tipo isso. Então nós temos que ter isso em mente, que nós precisamos estar atentos e dar a importância de fato do que Paulo está advertindo a igreja. E Paulo adverte a igreja para que a igreja tenha cuidado para que não se assemelhe ao povo que não tem esperança. E ele relata aqui, que é esse povo? É o povo que é embriagado. Por exemplo, os que se embriagam é de noite, e de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios. Ele pede para que nós venhamos ter sobriedade. Porque uma pessoa que não tem sobriedade, uma pessoa que se embriaga, ela não tem noção. Paulo ele é muito inteligente nesse ponto aqui, e ele usa esse exemplo para que nós venhamos entender que nós precisamos andar sóbrios e vigilantes. E é o que ele traz para a gente. No verso 8 ele fala que são os 3 pilares fundamentais para o cristão. Isso a gente vê lá em Efésios. Mas ele relata aqui também, ele fala, quais são os 3 pilares? A fé, esperança e o capacete da salvação. São as coisas que o Senhor nos pede para guardar. Nós precisamos guardar a fé, a esperança e o capacete da salvação. O capacete da salvação seria guardar a nossa mente. Guardar lá em Provérbios, tudo que tiver que guardar, guarde o coração. É o que ele fala. Porque é dali que procede todo o nosso pensamento, todo o mal, toda a bondade, tudo procede da nossa mente. Então, por isso que ele pede para que nós venhamos ter o capacete da salvação, para guardar a nossa mente. No 9 e no 10, ele diz assim, no 9 e no 10, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Deus nos destinou para a salvação, não para a ira. A razão do motivo que podemos aguardar a salvação foi porque o Senhor Jesus venceu por nós. Venceu nossa luta e por isso, quer comemos, quer bebemos, faremos para a glória do Senhor. O Senhor, Ele é bom e Ele que venceu a luta por nós. E Paulo está advertindo aqui a igreja para que a igreja fique vigilante. Vigilante para quê? Porque o Senhor já fez a parte dele e nós devemos fazer a nossa parte. Mas como assim fazer a nossa parte? É só permanecer nele, permanecer firme, porque Ele já venceu por nós, Ele já fez tudo por nós. E nós devemos andar com o coração grato e vigilante. Por isso que ele fala, tudo que nós viemos fazer para a glória dele. No verso 11 ele fala, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Paulo, ele aqui mais uma vez, ele retrata a união daquela igreja. Uma igreja que foi uma igreja vencedora, essa igreja de Tessalônica. E tu vê em todos os aspectos que sempre eles estão fortalecendo uns aos outros. Até Jesus voltar, temos um grande trabalho, que é consolar uns aos outros. Assim foi no final do capítulo 4, e assim também é aqui no capítulo 5.
E por fim, a gente vai ler somente, eu não vou estar trazendo, a gente vai ler só para terminar, algumas orientações para a igreja que Paulo deixou para nós cultivar um bom relacionamento, um relacionamento saudável com a igreja, que está no 12 ao 28, e a gente encerra. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e os que tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezais as profecias, julgai todas as coisas, retendo o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. E Paulo ele finaliza com os votos, dizendo, no 23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aí Paulo finaliza a fala dele de forma maravilhosa. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. É o que Paulo fala. Paulo está passando aquele momento de tribulação lá na igreja de Corinto, e ele escreveu, e ele pede para que Timóteo leia essa carta para todos os irmãos. Ele queria que chegasse ao conhecimento de todos da igreja de Tessalônica. E não chegou só a Tessalônica, essa carta chegou até nós hoje. E isso é maravilhoso, isso é muito bom, porque o Senhor ele é grande em misericórdia. Que Deus nos ajude para que nós venhamos ficar firmes nas promessas do Senhor. Amém.